Bem-vindos ao nosso podcast, O Meio Céu, o lugar onde vamos trazer-te os mais variados temas do universo do desenvolvimento humano. Aqui encontrarás inspiração e motivação para te conectares contigo própria e viveres alinhada com a tua essência. Esperamos que gostes. Alô, Ritinha, estamos aqui agora para o episódio número 1, depois da nossa pequena breve apresentação. Desde já agradecer a toda a gente que nos mandou mensagens, que partilhou o que é que achou, o que é que podíamos acrescentar sobre o último episódio. Ficámos muito felizes, é sempre bom e gratificante ler, não é, as mensagens que nos chegam e perceber também o que é que as pessoas procuram e como é que nós podemos trazer coisas que sejam úteis para quem nos está a ver e ouvir, não é? Exato, no fundo é irmos ao encontro de vocês e das vossas necessidades. E se calhar começamos mesmo por introduzir o tema de hoje, não é? Que acaba por ser um tema que nos vai fazer refletir e perceber o impacto que é, porque é que a nossa mente é tão poderosa, não é, Marta? Sim, acho que é um bocadinho, não é o segredo, mas a base de tudo o que nos acontece e da forma como levamos a vida, seja de forma consciente ou não é? Este segredo que quando nós começamos a caminhar, e digo isto em qualquer área que nós estejamos, seja quando és mais novo e começas a estudar e começas a ter percepção de algumas coisas, seja depois quando estás mais velho e começas a pensar, ok, eu fiz isto ou eu pensei isto, mas agora deixa-me que refleti, que tenho uma experiência diferente, penso desta forma. Será que aqui, Rita, o que acontece é esta passagem daquilo que nós pensamos ou daquilo que estava inconsciente em nós e que nós começamos a trazer ao consciente? É assim, o consciente é aquilo que nós acabamos por mover a nossa vontade, não é? É aquilo que está ao alcance da forma como nós avaliamos as coisas. No subconsciente está toda a programação mental que vem desde que nós nascemos, não é? A partir do momento em que nós nascemos, nós começamos a desenvolver uma programação mental que é fruto muito da educação dos nossos pais, das experiências que vamos vivendo, não é? E isso tudo vai reprogramando o nosso cérebro e aqui o interessante de perceber é que quando nós somos muito pequeninos, tu sabes, Marta, não é? A parte do córtex pré-frontal ainda não está matura. E isso faz com que a criança, ao receber muitas informações e muitas vivências, ela não consegue filtrar aquilo que é tóxico daquilo que não é tóxico. Então ela vai se programando, o seu subconsciente vai ficando programando através da forma como o seu consciente interpreta o mundo e é por isso que depois muitas vezes temos crenças limitadoras que bloqueiam completamente as pessoas depois nas suas vidas. Oh, Rita, pegar aqui nisso que tu disseste, que eu acho muito importante. Curiosamente, esta semana tive uma fala com uma pessoa que me dizia isso, que era, estava a ler um livro, que é a Profecia Celestina, e fala sobre o impacto que tem as outras gerações, nomeadamente os nossos pais, não é? Em nós e na nossa educação e na forma como a criança se desenvolve em adultos. É um bocadinho a passagem de informação, seja de educação ou de outros valores, de geração para geração. E realmente, eu acho que o que me transformou mais e que me levou a querer estudar mais e saber mais para a educação das crianças e o futuro delas foi eu perceber quando o meu filho tinha cerca de 1 ano e pouco, através de uns documentários que eu vi, e estão disponíveis na Netflix, são super interessantes, um deles é o Babies, e o outro The Beginning of Life, que é super interessante, e que nós conseguimos ver várias pessoas que estudam as crianças e o cérebro das crianças, e houve uma coisa que me impactou muito que foi uma frase poderosa que é nós, adultos, pais,
que é com quem a criança no início terá mais contacto, somos responsáveis pelos neurónios ativos na fase adulta. E eu pensei assim, oh meu Deus, então eu sou responsável por aquilo que o meu filho vai desenvolver, por matar, entre aspas, alguns neurónios dele, não é? E desenvolver outros. Claro que, e eu agora em fase adulta, com 34 anos, estou a fazer esse processo, que é possível sim reativar e trabalhar algumas partes do cérebro, nomeadamente em terapia, em psicoterapia, que te permite reativar coisas que ficaram menos ativas. Mas é muito, Desbloquear, sim. e é muito poderoso, impactante a capacidade que nós pais, e quando eu digo pais, eu digo todos os adultos que estão presentes nas vidas das crianças, nomeadamente as educadoras, os cuidadores, os amigos, a família, porque isso vai fazer com que tudo, a criança, por isso é que se diz a birra, a fase dos 2 anos, não é? Está cheia de estímulos, coitada, ela leva, é bombardeada e E ela é depois uma espera. esponja nessa altura, não é? É uma esponja, mas que não filtra, não é o que tu estás a dizer, está tudo ali num cérebro só, porque o E cérebro não não está tem desenvolvido. capacidade. Exatamente. Uhum. É mesmo isso. A criança não consegue distinguir o que é que eu, como adulta, quando algo me acontece, eu já tenho o filtro, ok? Isto é meu, isto não é meu, não é? Esperamos. Eu reinterpreto, eu ressignifico e a criança ainda não tem essa capacidade. Então ela vai ficando com aquelas cassetes todas na sua mente, da forma como ela interpreta o mundo com os seus 5 sentidos. Não é? E isso, o mais extraordinário é que isso é muito impactante, porque isso vai determinar o adulto que tu te tornas. E o que estavas a falar dessa frase, dos documentários que falaste, realmente é. Nós temos um poder incrível na educação dos nossos filhos, e ainda bem que nos dias de hoje se fala tanto na parentalidade consciente. Sim, E tem muito a sim. ver com isto, com esta tomada de consciência que as pessoas começaram a ter do impacto que depois vai ter, porque nós conseguimos refletir na educação que nós tivemos, nas dificuldades e desafios que acabámos por ter que superar e que ainda estamos a superar, e há coisas que ficam cá dentro muito enraizadas, muitas feridas da nossa criança interior ferida, não é? E ao tomarmos essa consciência, lá está, ao tomar a consciência, nós queremos fazer diferente para os nossos filhos. E foi Acontece é esse que. o caminho, foi esse também o meu caminho, não é? Sim. E o que acontece é que é difícil para muitos pais, e quando eu digo pais, volto a frisar, não é só pais, porque todas as pessoas que têm contactos com crianças impactam a vida da criança, seja de que maneira for. E, portanto, não pensemos assim, eu não tenho filhos, esta conversa não é para mim, ou os meus filhos são crescidos, esta conversa não é para mim. É para todos, porque nós estamos a viver uma fase em que constantemente apontamos o dedo às gerações e às crianças e exigimos tanto, mas depois acho que há um trabalho que deve ser feito e que não é imediato, das pessoas que estão presentes nas vidas das crianças pensarem, ok, então o que eu estou a fazer, que reflexo é que isso tem na criança? E mais do que isso será que é isto mesmo que eu quero fazer? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas agem, acho e tenho quase 100% a certeza, as pessoas agem não é por mal, não é? Eu vou fazer isto, o que é para? É quase reflexo, lá está no nosso inconsciente e nós, sai-nos um grito, sai-nos uma palmada, sai-nos és feio, os meninos não choram, vais para o castigo e vais ficar virado para a parede, sai-nos este tipo de discurso que vem muito enraizado, mas que é preciso, não sei, pensa aqui comigo, será preciso um trabalho em que nós fazemos, não é diário, não há uma fórmula certa, mas que é preciso uma reflexão sobre a forma como nós estamos a agir e a reagir? Sim, eu acho que nós precisamos dessa reflexão, nós pais, não só connosco e não só com a educação dos nossos filhos, não é? Nós No precisamos de geral. refletir, nós precisamos de olhar para dentro, porque se nós não olharmos para dentro, se nós não percebermos quais são as crenças limitantes que existem em nós, se nós não nos potenciamos, nós não nos vamos sentir felizes. Nós não nos vamos sentir alinhados com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos para a nossa vida, com o trabalho que queremos conquistar, não é? Com o estilo de vida que queremos ter, porque no fundo todos nós temos um ideal de vida, não é?
um ideal de vida que gostaríamos de ter. E que nos frustra muitas vezes, a rotina frustra-nos, não é? Sim. O vazio, o não ter nada de entusiasmante no nosso dia. Às vezes não saber sequer o que é que se quer. Exatamente, que é, muitas vezes é o problema primordial, não é? A pessoa não sabe aquilo que quer. Rita, agora que aqui ver se consigo não baralhar e perguntar-te isto. É possível, sim, então nós percebermos como é que nós trabalhamos as nossas crenças limitantes. Estavas a falar, e muito bem, que ao fazer isso, e isto também me remete para o episódio anterior em que nós falávamos do meio-céu, e que nós, sabendo o nosso meio-céu e todas as tendências, as potencialidades que nós temos, interliga-se muito com isto, porque se nós pegarmos nessa ferramenta que é o meio-céu e depois pegarmos então nas crenças limitantes, se calhar consegue-se desta base, fazer já algum caminho. Como é que é possível nós vermos as nossas crenças limitantes? Como é que é possível? Bem, antes de mais, tentar perceber o que é que são estas crenças. As crenças é tudo aquilo que nós acreditamos como verdade, não é? Então, por exemplo, se eu passo a minha infância e a minha mãe está sempre a fazer as coisas por mim, eu vou achar que eu não sou capaz de fazer as coisas sozinha, porque eu tenho sempre quem faça por mim, não é? Isso vai-me desenvolver uma grande dependência, eu não estou a desenvolver a minha independência, a minha autonomia, a minha autossuficiência. Então eu crio uma crença limitante do género, eu não consigo, eu não sou capaz. Não é? Essa crença pode estar no inconsciente, ou seja, a pessoa achar que só está acomodada e não ter a percepção de que realmente precisa desenvolve... de fazer algo. Porque as crenças e tudo o que está no subconsciente atua a um nível de um piloto automático, ok? Nós agimos e reagimos e não sabemos porque é que agimos e reagimos assim. Não sabemos porque é que nos comportamos daquela forma, mas está tudo aqui dentro, tudo programado no nosso subconsciente. E tem a ver com a forma como eu absorvi, interpretei e guardei aquele comando no meu cérebro. E ao guardar aquele comando no meu cérebro, eu programo, porque assim o mundo torna-se previsível. É como um computador, não é? Eu coloco lá a programação e depois eu funciono daquela forma, não é? E então começa logo desde que nascemos, às vezes não, começa até na fase da gestação, as emoções da mãe vão passando para o bebê, não é? E isso vai condicionando ao nível subconsciente a estrutura da personalidade daquela pessoa, e esta tomada de consciência é extremamente importante. Eu não sei se estou a responder à questão que tu fizeste. Estás. E para mim está a ser muito claro isso que tu estás a dizer, que é esta tomada de consciência é importante para tu perceberes quais são as tuas crenças e a seguir então como é que tu podes ultrapassar ou desenvolver determinadas crenças que te potencializem, porque há umas limitantes e outras potencializadoras, para tu conseguires superar alguns desafios. Está tudo na essência, lá está, da nossa mente, não é? Do nosso consciente e do nosso inconsciente. Exato. E há uma forma prática que é muito simples e que as pessoas podem fazê-lo. Começarem a ficar primeiro atentas, não é? Às crenças que têm, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho valor, eu já sou muito velho, não é? Portanto, todas as crenças que eles têm, que acreditam que no fundo são desculpas. Eu falo muito da desculpativite, que é a pessoa tem tendência a arranjar desculpas para se auto-boicotar, e essas desculpas que a pessoa arranja, no fundo, é um mecanismo de defesa que nós temos, que o nosso cérebro tem, para não se sentir mal com as crenças. É uma proteção, não é? Então eu desculpo-me que é para não doer o facto de eu pensar desta forma. Então, se nós tomarmos essa consciência, escrever primeiro... Era isso que eu ia dizer. Eu até vou dar aqui uma sugestão. Quem quiser
fazer este caminho connosco, que eu sou mega fã de cadernos, mas que arranjam um caderno pequenino e uma caneta e ando sempre com eles. Pode ser as notas do telemóvel, mas o escrever permite-nos ter uma consciência diferente. E pode fazer isso, este exercício que tu estás a referir. Exato. E o ideal é escrever as crenças e por baixo de cada crença deixar algum espaço. Okay? Depois de ir escrevendo as crenças, à medida que vai sentindo, vai acrescentando lá uma. E a seguir à crença, escrever uma crença potencializadora, uma crença possibilitadora, de uma forma positiva. Exato. Não é, por exemplo, se eu disser, eu não sou capaz, isto não é um bom exemplo, mas eu sou insegura, não vamos pôr como crença possibilitadora, eu não sou insegura, não, vamos escrever na afirmativa, eu sou segura, não é? Portanto, escrever sempre, a pegar na crença limitante e tentar escrevê-la de forma positiva. Para quem inicia nisto, pode ser um bocadinho difícil conseguir entender quais é que são, eu não sei quais é que são as minhas crenças, porque isto lá está. E acontecia-me quando eu fazia entrevistas de recrutamento e eu perguntava quais eram os defeitos e quais eram as qualidades, as pessoas têm alguma dificuldade em se autoavaliar e mais até nos defeitos, não é? Pronto, e então pode ser difícil a pessoa conseguir entender. Eu não sei quais são as minhas crenças, mas eu acho que quando alguém começar a pensar, eu não consigo, isto não é para mim, eu sempre fui assim, eu sou assim, quando é um bocadinho quando a pessoa vai nisto e está a tentar fazer, imagina, vou abrir uma lata de feijão, eu não consigo abrir. Não, pede-se normalmente ao homem de lá de casa e a pessoa abre. Na minha casa éramos só duas mulheres, portanto andávamos ali muito às turras para quem é que ia abrir a lata e tínhamos que ir a abrir. E no início, eu não consigo, faz tu. Eu não consigo, faz tu. E andávamos ali, não era opção não comer. Então, eu acho que quando vier à mente, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sempre fui assim, é mais fácil assim, eu prefiro, pronto, eu não me importo. Então, isso são tudo indicadores de que pode eventualmente ser uma crença ou algum bloqueio ou alguma limitação. Pode ser essa frase a apontar. E depois pode ser difícil para quem diz assim, eu não consigo, eu sou insegura, e escrever assim, eu sou segura. E isto para quem é inseguro pode dizer, eu escrevo isto, mas eu não sinto isto. Não sinto, exatamente. A verdade é que nós treinamos esta forma. Eu, por exemplo, acontece-me falar com pessoas que dizem, eu detesto apresentar trabalhos, falar em público e isso tudo. E o que eu costumo dizer é difícil, eu sei, também já passei por isso, obviamente, passamos todos. Não é fácil igual para todos, há pessoas que não conseguem tão facilmente desenvolver isso, mas a questão é quanto mais rápido ou quanto mais vezes tu te colocares naquele lugar, vai sendo mais fácil para tu assimilares. E como é que tu te fazes isso? É pondo em ação, mas para isso tens de trazer ao consciente, lá está, ok, então começas por escrever, eu sou segura, hoje lês uma vez, amanhã lês a frase duas, depois lês três e aquilo começa a interiorizar, pode ser um exercício interessante. O ideal é a pessoa escrever abaixo, não é? E escrever a lápis a crença limitante. E normalmente, só para completar, as crenças limitantes, fiquem atentos quando têm algum desafio, porque as limitantes surgem sempre quando surge algum desafio. Sim? Seja um desafio profissional, seja um desafio com o nosso companheiro, alguma discussão, as crenças estão lá. Seja abrir a lata do grão ou do feijão. Sim, temos que estar atentos, sempre perante desafios. E o ideal é escrevermos a crença limitante a lápis e por baixo escrevermos a crença possibilitadora. E fazemos aquilo e vamos lendo aquilo durante 7 dias. Ao final do 7º dia, nós apagamos as crenças limitantes que estão a lápis e ficam só as nossas crenças possibilitadoras. E ao termos ali as nossas crenças possibilitadoras, nós podemos tornar aquilo um mantra. E aí entra a parte da repetição que tu estavas a falar. A necessidade de nós repetirmos o número de vezes suficientes para passarmos a acreditar naquilo. E é muito interessante o que estavas a dizer, para as pessoas também perceberem que, de facto, o nosso cérebro é constituído por neurónios e os neurónios, quando nós vamos ao ginásio, nós não temos que ir lá várias vezes para ficarmos com o corpo que nós desejamos. Nós não vamos lá uma vez e ficamos em pé, não é?
Então, a mesma coisa é com a nossa mente. Eu tenho que treinar, como tu estavas a dizer. Eu tenho que repetir. E é por isso que no coaching nós dizemos muito que a repetição é a mestra das competências, porque de facto é a repetição que vai alterar os nossos padrões, que vai alterar o nosso comportamento, que vai alterar o nosso pensamento, e nós temos que o repetir até que o sintamos, até que a gente consiga vibrar com todas as células do nosso corpo. Isto sou eu sou segura, eu consigo, eu sou confiante. E só o facto de estares a verbalizar isso já te mete num nível vibracional, num up, não é? Num estado, num mood tão para cima, que é dizê-lo até acreditarmos, é trabalharmos com o cérebro, que é uma das ferramentas que nós temos ao nosso favor. E para isso é preciso nós percebermos como é que funciona o cérebro. Sim, isto dava aqui pano para mangas, porque realmente o cérebro é uma coisa poderosa e que é incrível, é mesmo incrível, e é incrível se nós... Há uma coisa que tu referiste nós no coaching que fazemos, e eu sinto um bocadinho isso, quando eu trabalho com crianças cujos pais estão habituados a fazer perguntas às crianças, e perguntas, boas perguntas entre aspas, e nós depois podemos também falar um bocadinho sobre isso, não é só perguntas que deem respostas sim e não. É muito mais fácil a criança conseguir entender algumas perguntas e naturalmente desenvolver determinadas ferramentas e capacidades. Quando são pais que não têm muito diálogo e é muito, queres isto, toma, gostas disto ou gostas daquilo, quando não há possibilidade de escolha, eu sinto que é difícil para a criança, quando nós fazemos perguntas, fica até um bocadinho baralhada. Mas é incrível ver que normalmente o nosso processo é de 10 sessões, nós ao fim da terceira ou da quarta, a criança já engrenou naquilo, e depois é curioso que leva para casa, faz perguntas também, então depois acaba por haver ali uma simbiose muito, muito interessante. E o cérebro é isso, não é? E é engraçado que às vezes eles depois do processo, eles vão mantendo contacto. Sim. E depois são eles a chamar a atenção. Os meus pais estão a voltar ao mesmo velho padrão. É engraçado eles tomarem esta consciência. Então, Exato. se tu sentes isso, conversa com o pai, conversa com a mãe. E sim, Marta, porque o que estavas a dizer, de facto, os pais que trabalham a pergunta, o discurso socrático, não é? Que é fazer a questão, levar a criança ao pensamento, isso estimula bastante o cérebro, faz com que a criança procure novas soluções, novas perspectivas, faz ela refletir, e isso está a potenciar a maturação do nosso córtex pré-frontal, que é esta zona aqui do cérebro, que é extremamente importante para o planeamento, para a capacidade de decisão, não é? Portanto, os pais que não estimulam isso, depois não se podem queixar mais tarde. O meu filho não é autónomo, o meu filho precisa de mim até para escolher a roupa de manhã, não é? Porque isto não está a ser estimulado, não é? Nós temos que estimulá-los. E isso tem impacto depois, mesmo quando eles são adultos, na vida profissional, porque normalmente, ou melhor, há mais a tendência de serem adultos e profissionais que não têm tanta aptidão para cargos de chefia ou de organização ou de planeamento, porque falta-lhes esta parte da autonomia. Portanto, exato. Aqui um bocadinho em jeito de resumo e de conclusão, eu acho que o exercício que tu nos trouxeste, Rita, é super poderoso e faz mesmo a diferença. Acho que é a base de tudo. Agora refletindo aqui contigo as nossas crenças, não é? E que este trabalho do consciente e do inconsciente e do subconsciente diz-me se tu concordas ou não, mas é a base e a alavanca para nós construirmos a nossa casa. Sem dúvida, é a base de tudo, porque é a nossa programação, é a forma como nós interpretamos e estamos no mundo, depende muito do nosso cérebro, da nossa mente. O cérebro é o instrumento que comanda, que direciona a mente, mas a mente é super poderosa, e nós temos que interpretar a mente, não no sentido a mente mente, não é? Sim. A mente mente, e logo por aí nós temos que estar despertos, porque aquilo que nós às vezes acreditamos como verdade não é a verdade. Tem a ver com a programação que nós tivemos. E aí é importante nós percebermos
as três componentes da mente, que é o consciente, o subconsciente e o superconsciente. O superconsciente é assim mais relacionado com a mente superior, mas aqui na parte mais terrena, mais material, nós temos o consciente e o subconsciente. E eles funcionam, os dois, em conjunto, não é? Sendo que, imaginem que isto é um barco, não é? O nosso consciente é como se fosse o capitão do barco. Porquê? Porque é o consciente que interpreta o mundo, ok? Que está naquele momento a absorver, não é? É a parte racional, é a parte lógica. E envia essa informação para o subconsciente. E enquanto o consciente tem uma capacidade de processamento de 40 bits por segundo, só para vocês terem noção, o subconsciente tem uma capacidade de 20 milhões de bits por segundo. Então o nosso subconsciente é uma base de dados incrível, não é? Fica lá tudo retido, tudo, todas as informações, todas as experiências, tudo aquilo que nos aconteceu está lá. Nós podemos não ter consciência que está lá, mas está lá. A um nível profundo está lá e vai comandar a forma como tu ages. Então o subconsciente acaba por ser o marujo do barco, que obedece às ordens do capitão. Mas que é extremamente poderoso, porque é o marujo que faz a coisa, o barco andar, não é? O barco andar. É ele que vai fazendo todas as tarefas para as coisas acontecerem. E então é extremamente interessante nós percebermos estas duas componentes da mente. Estas duas componentes da mente referem-se à mente inferior. E aqui deixa-me só fazer a ponte um bocadinho mais holística, porque depois nós temos uma mente superior, não é? O corpo mental superior, que tem a ver com o superconsciente. E o que é isto do superconsciente? Tem a ver com a nossa intuição. Okay? Tem a ver com a mente intuitiva. Sabem aqueles momentos em que a mente intuitiva não é lógica, não é explicativa. Ela apenas recebe. Tu e tu recebes. E não sabes porquê, mas tu sentes que é aquilo. Então, é uma faculdade espiritual, no fundo. Mas elas estão as três super interligadas. Super interligadas. E a mente superconsciente é uma mente inata, que está dentro de todos nós, só que alguns desenvolvem mais do que outros. Alguns nascem com ela mais potencializada do que outros, não é? Então aqui também é interessante relacionarmos, não sei o que é que os nossos ouvintes irão achar, mas para quem conhece a lei da atração, perceber o funcionamento destas três mentes é extremamente importante, porque elas estão interligadas. Eu acho que quem se permite chegar a esse patamar, digamos, dessa mente poderosa, eu acho que é super incrível. Eu estou a mergulhar nisso e perceber esta ligação e este impacto que umas têm nas outras e entender, ok, é esta mente que me faz sentir, vibrar, não explicar e explicar isto, eu acho que é incrível. Exato, é mesmo incrível e a lei da atração diz-nos que nós atraímos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, não é? E aqui entra a parte do corpo emocional e do corpo da mente, não é? Que estamos aqui a falar, do corpo mental. Então, isto é extremamente poderoso. Porquê? Porque o meu consciente vai decidir o que eu quero, porque é a minha parte lógica, a minha parte racional. Mas é o meu subconsciente que vai vibrar. E isto tem a ver com a programação que eu tenho cá dentro. Imagina, eu posso dizer, eu quero muito uma casa grande com piscina. Mas depois o meu subconsciente está lá a dizer-me, tu nunca vais ter uma casa com piscina. Tu não ganhas dinheiro suficiente para ti, para isso, não é? Tu não tens como construir essa casa. E então está-me a bloquear, é a tal crença limitante, são crenças limitantes. Então ela está-me a limitar. Enquanto se eu trabalhar o meu subconsciente de forma a me potencializar, o meu consciente decide, eu vou vibrar através de sentimentos e imagens positivas, através da visualização, sentir que aquilo já é real, e através disto, a minha mente superconsciente
ela vai providenciar como é que isso vai acontecer. Eu não tenho que me preocupar como. É incrível como tudo acontece e interliga. Está Não é? interligado. Olha, foi um gosto fazer este episódio, Rita. Acho que trouxemos aqui um tema muito interessante e dá para perceber como é que tudo se interliga, a importância das nossas crenças, a importância da nossa mente e como é que, se nós quisermos trabalhar nelas, não é? Podemos impactar aquilo que nós, ou melhor, é pensar assim, qual é a pessoa que eu quero ser, trabalhando as crenças e a nossa mente, então eu posso já hoje começar a ser a pessoa que eu realmente quero ser. Exatamente. O fundamental é perceber primeiro como é que nós funcionamos, não é? Como é que funciona a nossa mente e por isso a trabalhar a nosso favor, não é? Exato. E a partir daí nós conseguirmos magnetizar a vida que nós queremos, e estar muito conscientes daquilo que nós pensamos, porque o nosso pensamento é mesmo muito poderoso e determina muito daquilo que nós somos e da realidade que nós estamos a viver no preciso momento. Portanto, querem mudar a vossa vida? Mudem os vossos pensamentos. No fundo é isto, mudem os vossos pensamentos, tomem consciência, reflitam sobre as vossas crenças limitantes, comecem a estar atentos ao vosso subconsciente e ouçam também o vosso superconsciente, estejam atentos também à vossa intuição, que vos traz mensagens cósmicas importantes para esta jornada de vida. Tão bom, Rita, tão bom terminar assim com as tuas palavras. Deixo também a partilha de quem quiser mandar-nos mensagens, nós adoramos ler, também ajuda-nos muito a perceber se o conteúdo que estamos a trazer está a ser útil, o que é que querem ver mais. Nós temos uma série de outros temas programados para partilhar, nós quando nos juntamos os temas fluem, não é? E portanto partilhem connosco nas nossas redes, mesmo no Meio Céu, no YouTube, nos comentários, estejam à vontade, será um gosto para nós e vamos trazer outro episódio em breve, com certeza. Foi um gosto. Juntem-se a nós e espero que gostem.